Graça e paz, irmãos, amém? Sejam bem-vindos ao nosso culto de família que fazemos todos os domingos a partir das 6h15 da tarde. E para nós é um privilégio tê-los conosco. E como igreja, entendemos por bem, a fim de preservar a vida dos nossos irmãos da nossa comunidade, assim contribuindo para a não propagação do vírus, estamos fazendo nosso culto ao Senhor de forma virtual e independente do lugar, da maneira que nós oferecemos o nosso culto a Deus, vale lembrar que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus Cristo mesmo disse isso aqui no Evangelho de João, capítulo 4. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, Jesus Cristo diz assim, versículo 23. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. Que nós possamos adorar ao Senhor com o nosso culto nessa noite, e que possamos estar sedentos e com corações abertos para ouvir a sua voz e podermos derramar o nosso coração, clamar, orar, buscar a presença dele. Convido você a fechar seus olhos para que possamos orar juntos nesse momento. Pai, nós te rendemos graças nessa noite, que o Senhor nos dá a oportunidade de podermos juntos cultuar ao Senhor. Pai, que o Senhor possa receber esse momento que te fazemos como igreja. Sabemos que o Senhor está presente em nossas vidas, somos casa do Senhor, o Senhor habita em nós e nós queremos oferecer a Ti o nosso culto, a nossa oração, a nossa adoração nessa noite. Que o Senhor receba tudo isso que te fazemos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de cantar uma canção com você. Eu cantei essa canção essa semana no momento de oração diário. Deus me lembrou dela. E eu creio que ela é muito propícia para esse tempo que nós estamos vivendo e que ela possa ser uma oração ao nosso Deus nessa noite. Deus, sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus, sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus, sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus, sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela sua mão, derramando da tua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre
sobre ela sua mão, derramando da tua unção, liberando o seu poder. Deus, sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus, sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela sua mão, derramando da tua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela sua mão, derramando da tua unção, liberando o seu poder. Deus, sara esta nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. É assim que te pedimos, Senhor, por meio desse louvor, dessa oração que te fazemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Já gostaríamos de pedir aos irmãos que possam curtir aí o nosso canal no YouTube, dar o seu joinha no vídeo, porque isso ajuda a gente a continuar desenvolvendo esses conteúdos e abençoando muitas vidas. Nós temos como meta atingirmos 1000 inscritos nesse canal e nós queremos agradecer aí a sua ajuda e a sua contribuição. E se você também quiser ajudar a continuarmos desenvolvendo os nossos trabalhos, os nossos projetos como igreja, você pode contribuir. Aqui na descrição do vídeo nós vamos deixar para você os dados bancários da nossa igreja e sinta-se à vontade e nós desde já agradecemos a sua contribuição. E agora nós vamos passar a palavra e nessa noite quem vai ministrar será o nosso amado pastor Jorge e nós vamos passar para ele agora e que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida através da ministração dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor. É um prazer estar com os irmãos, não é? Assim, reunidos em torno da palavra do Senhor. Queremos que nesse dia, né, dia 14 de março, o Senhor tenha para nós uma mensagem que alcance o nosso coração, que console o nosso coração, principalmente que nos dê direção e uma visão melhor a respeito do mundo que nós estamos vivendo. Queria ler em Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 15. Gênesis 21, 15, diz assim a palavra do Senhor. Tendo-se acabado a água do odre, colocou Agar o menino debaixo dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Erga-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E abrindo-lhe Deus os olhos,
viu ela um poço de água e, indo a ele, encheu de água o odre, deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Vamos orar. Senhor, pedimos a bênção da sua direção na palavra que está sendo ministrada. Ó Deus, peço que alcance, Senhor, corações que precisam, Pai, ser despertos, mentes, ó Deus, para serem abertas e nos dê a compreensão maior, melhor, em relação ao que o Senhor pensa para nossas vidas, qual a direção que o Senhor quer dar. Por isso nos colocamos, ó Deus, diante de Ti, expostos e receptivos para receber do Senhor a direção necessária para enfrentarmos e vivermos o mundo assim como nós temos vivido hoje. Dá-nos a sua bênção, se conosco nesse instante, oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu li o texto a partir do versículo 15, que conta a respeito de uma situação em que Agar estava passando juntamente com seu filho, uma situação muito difícil, e vimos também que depois que o Senhor falou com ela, deu-lhe uma direção de como ela poderia agora, enfrentar essa nova situação. A gente vê Deus assumindo a direção da vida de Agar e também de Ismael. Mas o versículo 19, nesse texto do capítulo 21, eu penso que é o versículo que pode nos orientar a uma forma melhor de vivermos os dias de hoje, enfrentarmos as nossas dúvidas e avançarmos individualmente, avançarmos como família, mas principalmente avançarmos também como comunidade cristã. E diz o versículo 19, então assim: abrindo-lhe Deus os olhos. Deus abrindo os olhos. Uma intervenção de Deus na nossa vida, de maneira sobrenatural, que nós possamos ter os olhos abertos para compreender a circunstância que nós vivemos, compreender o mundo que nós estamos e compreender melhor, sobre o futuro, aprender a descansar do Senhor à medida que nós temos os nossos olhos abertos. O capítulo 21 diz, do versículo 1 ao versículo 7, conta o momento em que nasceu Isaac, que seria o filho de Abraão com Sara. E esse filho era o filho prometido de Deus. E por fim ele veio à existência. Sara, de fato, agora nesse tempo ela concebeu. Nasceu dela então esse menino, na qual Abraão deu o nome de Isaac. Sara, ela era estéril e ela tinha 99 anos. E Abraão já estava com 100 anos de idade. Então veja que foi um grande milagre, mas Deus havia prometido. Entendo que o ambiente que eles estavam vivendo neste momento, com a chegada de Isaac, era um momento de grande alegria, de cumprimento de promessa. Abraão, ele é um bom pai, ele é um pai carinhoso, ele é um pai próximo, ele é um pai que estava aguardando mesmo esse filho da promessa. Estava muito feliz quando nasceu. Mas diz também que Abraão, ele teve uma esposa que um dia Sara concedeu a ele, chamada Agar. Porque Sara não podia conceber, então deu Agar para Abraão, para que Abraão tivesse um filho com ela, e esse filho fosse então a descendência de Abraão, ou que desse descendência a Abraão. A grande questão que, passado esse tempo, quase 10 anos vivendo ali, na terra prometida, vivendo nos termos de Israel, e Abraão não tinha filho com Sara, mas agora veio o cumprimento da promessa. Mas tinha na sua casa Agar também, juntamente com seu filho Ismael. E a gente quer ler aqui no capítulo 16, apenas como introdução, a partir do versículo 1, conta um pouco sobre essa história. Diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome de Agar, disse Sara a Abraão:
Eis que o Senhor me tem impedido de dar luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e a concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que me fez a mim. Eu te dei a minha serva para possuires. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julga o Senhor entre mim e ti. Respondeu então Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. E Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Então veja que era assim, no seio da família, uma solução que Sara havia pensado para que Abraão tivesse assim a sua descendência. Cedeu essa egípcia, que era escrava de Sarai e Abraão, para que concebesse um filho. Mas quando Agar teve Ismael, ela começou a desprezar Sara e tratar ela de uma maneira assim com indiferença, dentro da própria casa. E também Sara, depois que foi orientado de Abraão para cuidar do caso, Sara humilhou a Agar. E Agar então fugiu da presença de Sara. E houve então essa desavença entre eles, sendo da mesma família, tendo Abraão como um homem na qual Deus se revelava, um grande homem, um profeta, na verdade o patriarca da nação de Israel, dos judeus. E as duas mulheres conviviam juntas, mas houve intriga entre elas, houve diferença entre elas. Quando nasce Isaac era para ser bênção, alegria, sabe, era a promessa de Deus e que se cumpriu. E agora quando vem essa promessa, todos poderiam estar felizes e conviver bem. Era um relacionamento para ser vivido de uma maneira sadia. Mas ocorre que Sara já estava com dificuldade no relacionamento com Agar. Então a gente pensa, pode acontecer assim de você ter um pensamento em relação a Agar e Agar em relação a Sara, que deveria ser um pensamento bom, de uma boa convivência, de um relacionamento sadio, que elas pudessem de fato pensar quem elas são, na importância que elas têm em relação a Abraão. Deveria ter uma visão nova, ou ter assim bem claro, sabe, na sua expectativa de ver as coisas. Como diz o texto, abriu-lhe os olhos, elas não tinham os olhos abertos em relação a como elas estavam vivendo. Porque se tivesse os olhos abertos, elas teriam assim uma percepção melhor de quem elas eram. E o seu relacionamento deveria ser sadio. Mas por quanto de ter esse pensamento, muitas vezes influenciado pela circunstância, pelo mundo, por clima, por disputa, e houve aqui, por lado de Agar, um desprezo em relação a Sara, e houve da parte de Sara um menosprezo em relação a Agar, sendo que as duas eram servas, uma esposa, uma serva de Abraão, e era através de Abraão que viria o povo prometido. Abraão, ele era um homem de Deus ricamente abençoado, e as suas esposas poderiam viver com uma boa convivência, delas entender a situação, de ter uma mente com clareza em relação a quem elas eram e a importância que tinha. Mas ocorre que tinha essa mente sem luz, sem entendimento, uma mente ofuscada, sem compreender a real importância de quem elas eram. E quando diz o texto de abrir os olhos, ele abre nessa direção também, de ver quem nós somos, aonde nós estamos e aquilo que nós devemos pensar no momento que nós estamos em alguma circunstância, como nós podemos, com a nossa mente,
é decidir algumas coisas, aprender em algumas circunstâncias a como pensar melhor e responder melhor. Eles poderiam ter um coração mais aberto, uma visão mais clara a respeito de quem elas eram e a quem elas estavam pertencendo, mas o relacionamento, ao invés de ter sido assim com clareza, sabe, com maior percepção, com maior revelação, não, elas andaram totalmente no natural e tiveram a mente assim ofuscada e não entenderam aquilo que Deus tinha de fato preparado para elas, vivendo ali ao lado de Abraão, que teria sobre a descendência dele uma grande multidão de povos, e dessa multidão viria o Messias. Mas criou-se um clima. Sabe, uma coisa que Deus tem que abrir nossos olhos é em relação à forma como nós pensamos, em primeiro lugar. Como nós reagimos, como pensamos, como recebemos algumas informações, como isto é percebido por nós, catalisado na nossa mente. De repente temos pensamentos, relâmpagos que não são bons, são simplesmente naturais, e cria intriga, desavença, separação. Há muitas coisas que a nossa mente é bombardeada, mas a nossa resposta em relação ao que nós recebemos pode ser através de uma mente que não tem esses olhos que foram abertos pelo Senhor. Então nós decidimos por nós mesmos, e as nossas atitudes então podem ser cheias de falhas. Uma outra questão, então veja que aqui era para ser dia de festa, né? Quando nasceu Isaac, foi um momento assim de cumprimento de uma promessa. Poderia se alegrar toda a família, mas por ter uma mente fechada, embotada, sem luz, sem clareza, o que havia de fato entre elas era ranço, era ódio, era indiferença. E Deus precisa então abrir os nossos olhos em relação à forma como nós pensamos. Se nós formos ver certinho algumas atitudes que nós temos, ou quando respondemos a alguém, ou quando ouvimos alguma coisa, a nossa mente automaticamente pensa em tomar uma atitude ou tirar uma conclusão, ou sabe, você vai raciocinar sobre aquilo e de repente não é o melhor. De repente o que a gente conclui, fala e reage, ele pode ser obscurecido. De repente falta entendimento, falta clareza, falta ter a mente do Senhor, falta ter os olhos abertos. Quando nós olhamos para frente, a consequência dessa falta de visão que Deus traria à mente, ao pensamento delas, aconteceu que a partir do versículo 8, diz assim: Isaac cresceu e foi desmamado, com 2 anos de idade. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abrão um grande banquete. Então era um dia de festa, era um grande banquete. Isaac fora desmamado, era uma criança de 2 anos e vivia naquele ambiente que era para ser um ambiente de presença de Deus. Mas no meio dessa festa que Abrão organizou, o versículo 9 diz assim: Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, ao qual ela dera à luz a Abrão, caçoava de Isaque, disse a Abrão: Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. E pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Então Abraão amava também a Ismael, mas por quanto dessas duas terem pensamento contaminado, ou mundanizado, ou pensamento natural, elas não conseguiram viver de forma que tivessem ali um bom relacionamento, um respeito mútuo, algo assim que a família crescesse, sabe, ambiente de paz. E o menino cresceu nesse ambiente de divisão, de separação. Ele foi contaminado também por aquele clima que se vivia entre Agar e Sara.
Então diz o versículo 9, que no meio da festa, ali de quando o menino fora desmamado, que estava acontecendo um grande banquete, esse garoto, Ismael, começa a zombar, a rir-se, a caçoar de Isaac. E isso não caiu bem, sabe, para Sarai. Então Sarai diz o seguinte: afasta ela de mim, o meu filho não vai crescer junto com essa escrava, sabe, que ela seja mandada embora e despedida do nosso meio. Então veja que, em primeiro lugar, a gente precisa ter olhos abertos para pensarmos corretamente nas coisas do dia a dia, tirar boas conclusões. Mas também nós temos que ter olhos abertos por Deus em relação a sonhos, aos nossos planos, o que pensamos para frente, qual a nossa expectativa para o amanhã, de sermos melhores, mais unidos, mais abençoadores, sabe, de você estar junto com a sua família, desfrutar ao máximo, planejar coisas boas. Elas poderiam ter planejado coisas boas, mas por não ter sonhos e a sua mente lhes era ofuscada, faltava de fato que Deus abrisse os olhos para dar entendimento que os planos que Deus tinha para aquelas famílias eram de grandes conquistas. Da raiz aqui de Isaac, ele é um antecedente de Jesus Cristo. Então viria por esta raiz um dia o Messias. Era uma promessa, Deus tinha dado. Elas sabiam a respeito disso, mas a sua mente foi se enchendo de planos, que na verdade foi criando separação, foi se enchendo assim de coisas que as magoavam, de maneira que rompeu o relacionamento, até o dia que aconteceu nessa festa, de que Ismael zombou de Isaac, foi o ponto final. E aí então Sara não quis mais saber de Agar e despediu. Então nós precisamos ter luz para o pensamento do dia a dia, para as decisões. Pensar melhor, assimilar melhor, pensar de outra forma, reagir de outra forma, compreendendo, sabe, a situação de forma geral e não apenas ter impulsos da nossa mente quando a nossa mente não tem luz do Senhor, revelação do Senhor, quando a nossa mente não está com os olhos abertos com Deus. E teve aqui também essa decisão, esse sonho ofuscado. Ela não conseguiu pensar lá na frente quem eles seriam, a importância que teriam, a carga de responsabilidade sobre os ombros, a importância que Deus daria para elas. Não, elas continuaram com a briga e nesse ponto chegou que ele tinha que despedir. Não tinha essa percepção, sabe, na sua mente de sonhar coisas boas. Veja nos dias de hoje, olhando um pouco para o passado. Eu tenho 65 anos. Eu me lembro de várias coisas da minha vida, mas eu entendo que eu poderia ter pensado melhor em muitos momentos que eu vivi, reagido melhor, talvez me doado melhor, compreendido melhor. Mas a minha mente é quem tomou conta, sabe, da minha vida. Eu agia por instinto, agia por aquilo que eu percebia ser certo, mas não tinha a revelação do Senhor. E certamente ficou para trás muitas coisas que poderiam ter um outro resultado, um outro relacionamento mais sadio, mais profundo, sabe, de verdadeiros amigos, mas não. Foi tudo muito na superficialidade. E por fim, a gente teve também oportunidades de ficar distante de alguém, não compreendesse alguém, porque a minha mente não tinha os olhos abertos. E os meus planos também, sonhos que eu tinha, pelas coisas que eu recebi, poderia ser diferente. Poderia estar
por exemplo, talvez num outro lugar, talvez um lugar que Deus quisesse que de fato eu estivesse, não sei. Pensei muito, planejei muito, mas de uma forma muito natural. Gostaria, naquela época, ter os meus olhos abertos em relação ao meu futuro. Mas estando hoje, cada um de nós, precisamos, sabe, de tratar com o nosso pensamento, de lidar com nossos sonhos e de ter luz também em relação àquilo que Deus tem para a nossa vida futura, em relação aos nossos filhos, enfim, a nossa vida natural, mas também ter luz em relação à nossa vida espiritual. Como igreja, quem somos, para onde vamos, o que nós estamos fazendo, o que nós queremos conquistar, qual o próximo passo? Aonde eu vou, sabe, colaborar para conduzir, de repente, igreja ou pessoas, ou os novos que chegam? Eu preciso dessa percepção, desses olhos abertos em relação à vida espiritual também. Agir muitas vezes por aquilo que eu achava ser certo, pelo entendimento. Mas na verdade eu entendo que eu andei muitas vezes num ambiente como que cheio de neblina, sem muita luz, sem muito entendimento, e fui simplesmente agindo. A questão de ter os olhos abertos foi algo que Deus fez aqui com Agar, porque ela estava numa situação muito difícil. O resultado desse passado de intriga fez com que Abraão despedisse a Sara. Diz assim, a Agar disse assim: disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça mal isso por causa do moço e por causa da tua serva, atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a sua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele o teu descendente. Então veja que nessa separação, quando Sara despede Agar, Abraão ama Ismael e faz uma promessa, e Deus faz uma promessa a Abraão, de que através de Ismael também seria criado um grande povo. Então havia o povo da descendência de Isaque e agora o povo da descendência de Ismael, que é chamado os ismaelitas, que deu origem hoje aos islamitas. E Isaque é o povo judeu ou o povo hebreu. Eles são dois povos diferentes, por causa dessa briga, uma grande divisão. Mas Abraão amou os dois e queria que os dois fossem bem. Mas quando houve essa separação, diz o versículo 14, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. E ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Então, o resultado, o fruto da desavença, de repente ela está com seu filho, montado ali, sabe, no seu cavalo, algo assim, com a sua mochila nas costas, com um pouco de água, e o seu menino de 14 anos andando errante pelo deserto. Errante. Veja o tamanho da solidão, do desprezo, sabe, o fim de uma história, ser abandonado no deserto, andando errante. Sabe que muitas vezes há muitos, milhares, no mundo de forma geral, e principalmente hoje, diante dessa pandemia, estão tão desorientados, eles não têm certeza do futuro. O coração fica muito preocupado, o medo toma conta e a impressão que temos que andamos errantes, sem saber para onde vamos e o que vai acontecer conosco. Mas esse estar errante no deserto é consequência de falta de luz e entendimento na nossa forma de pensar, nos sonhos que são colocados no nosso coração e principalmente, sabe, nosso comprometimento, a nossa aliança com o Senhor
de caminhar, sabe, segundo a direção dele, debaixo da luz dele, quando temos nossos olhos abertos. Mas se isso não ocorre, o resultado pode ser esse: caminhar neste mundo como um grupo de pessoas que estão desorientadas. Se dependermos da mídia, sabe, daquilo que é anunciado todos os dias, e através também daquilo que nós vemos pelas atitudes de políticos, há uma grande desavença, há uma grande insegurança. Já não estamos mais debaixo de uma estabilidade democrática, que você pode caminhar em paz. Não estão, simplesmente porque as pessoas não têm os olhos abertos por Deus. Mas esse texto aqui, quando ela saiu errante pelo deserto de Berseba, diz o versículo 15, que tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto, e afastando foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou voz e chorou. Então veja que consequência triste. Sai para o deserto, um pouco de água, talvez um pouco de alimento, entregue à própria sorte. Abraão fez isto na confiança de que Deus havia dito a ele que através de Ismael também seria criada uma grande nação. Então ele fez também com fé. Ele não entregou a própria sorte. Ele também tinha uma promessa. Só que Agar não sabia. E por não saber, ela teve essa consequência na sua vida, de sentir-se desprezada, abandonada, e agora no deserto, sem água, pega o seu filho de 14 anos, ainda um menino, coloca debaixo de um arbusto, de uma árvore, para que ele sente ali, descanse. Ela vai em um ponto de distância dele, uns 50 metros, e chorar em voz alta a Deus pela circunstância que ele tem, que ela está passando. Mas veja, o versículo 17 diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino. O anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Então veja algo interessante. Deus ouviu o choro de Ismael. E aqui no versículo diz anjo de Deus com letra maiúscula, que sempre aponta para Jesus Cristo. Então do alto o Senhor viu Agar chorando. O Deus tão grande, Criador de tudo que existe, de todo esse universo. Um Deus que mostra uma complexidade em tudo que cria, uma grande inteligência, assim, ao nosso redor, em todas as coisas que a gente pode tocar, pegar, ver, perceber. Há muita inteligência, há um poder muito grande, há um Criador de todas as coisas. Tudo te surpreende. Plantas, animais, sistema, universo, às vezes uma célula do corpo. A gente vai entender os nossos olhos, o nosso cérebro. Tudo é muito complexo, tudo é muito grande. Mas esse Deus grande, no momento que o menino está chorando, ele ouve. É o menino desprezado. E agora está ali num arbusto, chorando, e Deus ouve do céu. Sabe que nós também não tivemos entendimento, não tínhamos assim nossos olhos abertos, em muitas circunstâncias da nossa vida. Não tivemos o sonho correto, nem a percepção do que seria a nossa vida e nosso ministério para que se cumprisse de uma maneira abundante, maravilhosa. Às vezes não foi essa a nossa história. E sentimos assim aquém daquilo que Deus poderia fazer através de mim. Acho que Deus poderia, se eu tivesse oportunidade, entendimento, ter sido usado mais para ganhar vidas, para edificar, para caminhar, sabe, para trabalhar para o Senhor, tantas coisas.
me faltava luz, me faltava visão, faltou entendimento. E muitas vezes nós estamos vivendo assim, tristes, errôneos, com medo, coração apertado, uma série de coisas que o nosso passado nos trouxe essa carga de emoção que nós sentimos hoje. Mas a bênção é que nós estamos aqui, ainda que sem entendimento. E eu que estou aqui, os irmãos que estão ouvindo a palavra, vocês estão preservados, estão na sua família, vocês têm a Bíblia em suas mãos e principalmente vocês têm um Deus grande que ouve a voz de uma criança que de repente está ali chorando, com angústia, amargurado, talvez com fome, dentro de uma necessidade. Mas esse Deus que criou todas as coisas se importa conosco também e vem ao nosso encontro para se relacionar conosco. Então ela diz assim, que tens Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. E ele dá então uma direção para Agar. 3 coisas que você pode pensar, imaginar o seu significado. Fala assim, ergue-te, sai dessa situação, coloque-se de pé, um novo está para acontecer. A sua vida não é para ficar prostrado, não está tudo acabado. O diabo não te destruiu. O último dia da tua história não foi escrito. Coloque-se de pé. Pois diz, levanta o rapaz, ajude o seu filho, estenda as mãos para ele. Abençoa o outro, vai no encontro do outro. Ajuda o quanto que você puder. Estenda as suas mãos, coloque ele de pé também. E diz assim, segura-o pela mão. Em outras palavras, o dirija. Ande com ele. Não deixe abandonado naquele lugar para que morra, mas traga para perto. Isso lembra muito discipulado, mas lembra muito coração quebrantado para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos à medida que Ele abra os nossos olhos. Se tivermos olhos abertos por Deus, tudo é diferente. Até em meio a esta pandemia, o meu pensamento pode ser outro, os meus sonhos podem ser outro. E as minhas obrigações espirituais, ministeriais, pode ser outra, muito maior, com muito mais abrangência, com uma visão diferente, com uma mente com clareza. É isso que Deus quer para nós, que a gente tenha os olhos abertos, porque não vemos. Vemos o perto, o pequeno, que está ao nosso redor, muito perto, mas deixamos de sonhar, deixamos de ser felizes, crentes no Senhor, cheios de expectativa grandes. Tenho dito para alguns irmãos que são líderes, ministérios, célula, sabe, pense grande, grande para o Senhor. Seu ministério vai ser muito maior, vai ser mais abrangente, não por grandeza, mas por influência, e não para sua promoção, sabe, mas por conhecimento do nome de Deus, através de você. Reúne de novo, ame de novo, abrace mais, troca o coração, tira esse pensamento influenciado pela circunstância, muitas vezes bombardeado pelo inimigo com tantos dardos que te prende, faz com que você ande de cabeça baixa e muitas vezes só olhando as coisas pequenas. Você tem dom, você tem ministério, você tem uma igreja, você tem família. O que precisa, para mim também, é que Deus abra os meus olhos para que eu veja. Se tiver os olhos abertos, meu Deus, como será diferente? Tudo diferente. Se eu tivesse os olhos abertos,
Por exemplo, a igreja tem 11 anos, vai fazer 12. Sabe, desde o início, quantas coisas maravilhosas aconteceram. Quantas pessoas de temor do Senhor, de grande potencial, andou do nosso lado, tivesse essa percepção viva do Espírito, tudo fluiria diferente. Há uma alegria intensa que vem do Espírito, vendo os milagres do Senhor. Faltou-nos, talvez, os olhos abertos, mas hoje estamos aqui preservados por Deus. E alinhando a nossa oração a essa grande necessidade de revelação, de clareza, de sonhos de Deus. Algo que o Espírito planta no nosso coração e algo que Deus, sabe, nos mostra para sonharmos, para irmos além do que somos. Sabe, a pandemia quer te espremer, quer te inibir, te apertar, te deixar de canto. As muitas notícias, internet, que terrível que é. Nos tornamos escravos. A nossa mente só pensa natural. O nosso coração vai se enchendo de desânimo. Vamos ficando desalentados das coisas. Mas, quando Deus abre os olhos, ela diz no versículo 18, ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, eu farei dele um grande povo. E abrindo-lhe os olhos, viu ela um poço de água, e indo ela a ele, encheu de água o odre e deu a beber ao rapaz. Quando Deus lhe abre os olhos, ela vê um poço de água perto. Não é que Deus criou, não houve ali um milagre instantâneo que brotou um poço bem pertinho dela. Não, esse poço sempre existiu. Esse poço estava lá para ser desfrutado, mas ela não via. Há muitas coisas que estão bem perto de nós, pessoas amáveis, maravilhosas, sabe, que quer orar conosco, quer chorar conosco, um consolo, um ombro, alguém como um poço de água para suprir a nossa sede, sabe, nossa necessidade está perto. Mas quando os olhos estão obscurecidos, a gente não vê. Mas Deus preparou tudo. Ele sempre preparou tudo. Sempre foi o que Ele quis nos dar. Mas o meu coração não sentia isso. Estava distante dessa percepção. E a minha mente tão fechada, tão obscurecida, tão manipulada, cheia de tantos dardos, que trouxe tanto desânimo, esfriamento, distanciamento das coisas do Senhor, que impedia que eu visse esse poço. Mas agora Deus leva Agar até o poço. Aí ela bebeu e deu para beber também do rapaz, que recobrou vida. A história de Agar nos mostra que mesmo distante, tendo errado tanto, e sem ter muito entendimento do nosso próprio passado, de quantas oportunidades que tivemos para fazer algo, seja para nossa família, seja dentro da igreja, de se alinhar, de se alistar, de estar por perto para abençoar como um corpo vivo, onde todos dependem um do outro e um abençoa o outro, mas por não ter entendimento, porque ter os olhos espirituais cerrados pelas circunstâncias do mundo, nós não percebemos onde estão esses poços de água viva que a gente pode, sabe, desfrutar. Por isso que eu penso que nesse texto todo, com o nascimento de Isaac, a promessa sendo cumprida, sabe, Abraão cuidando de Ismael, e também agora com Isaac,
nas tuas mãos o filho da promessa. Abraão, com aquele cuidado com seu povo, querendo que vivesse unidade e que crescesse uma só nação, mas por conta de não ter o pensamento certo, a atitude certa, e por não ter visão espiritual, entendimento espiritual, o que houve foi uma divisão dos dois povos. Os ismaelitas, que hoje são os islâmicos, que seguem o Alcorão e que vivem, sabe, em confronto direto contra esses que são descendentes de Isaac, o povo judeu, o povo hebreu. Contrário, resultado muito ruim. Mas, amados, hoje, nessa noite, eu desejei aos irmãos uma boa noite. Que a gente tenha uma boa noite, mas mudando o nosso pensamento de maneira que o Senhor traga entendimento. Tire a escama dos nossos olhos, que a gente possa ver da forma como Ele quer que a gente veja. Para a igreja ter olhos, para a igreja ter planos e sonhos, para a igreja viver o melhor do Senhor. Não queremos um povo dividido, não queremos causar questões em famílias, não queremos ver nossos irmãos familiares distantes, cada um seguindo seu próprio caminho, um distanciamento perverso. Não queríamos isso. Eu queria ter raciocinado melhor, reagido melhor, com maior compreensão. Queria ter sonhos diferentes que me levassem à atitude para promover, sabe, essa unidade, esse companheirismo, essa comunhão. Eu gostaria de ter muitos planos para a igreja, para o ministério, para a minha vida. Gostaria. Mas passado esse tempo, estamos hoje aqui, do meio desse mundo nebuloso, que nós vivemos sem muito entendimento. O Senhor nos preservou. Estamos vivos diante dele. Hoje, com humildade, reconhecendo que falta-nos visão espiritual, falta-nos, Senhor, dar uma direção que te leve para frente, que te impulsione. Você não vive na circunstância do mundo com medo de nada. Temos que ter cuidado na pandemia, o vírus está aí, ele é terrível. Até para compreender a complexidade, a influência dele, eu preciso de olhos abertos, para que eu dependa do Senhor, espere no Senhor e viver uma expectativa de andar em fé diferente com o Senhor. Que Ele troque a nossa mente, que Ele troque o nosso coração, que haja clareza no nosso entendimento e uma visão extraordinária para nossas vidas ministerial. Nós, individual, o dom que Deus te deu. E nós, coletivamente, a igreja que ela quer edificar. Mas principalmente a sua mente, o seu entendimento renovado, cheio de expectativa boa. O poço está ao nosso redor, poço de águas, que o Senhor fez brotar, que o Senhor nos conduziu como conduziu Agar até ali, para que a gente beba e viva. Gostaria muito mesmo que nosso coração se voltasse a essa necessidade e conquistássemos em nome de Jesus. Pai, quero te agradecer, Senhor, por estarmos diante de Ti, da Tua palavra. Deus, eu possa estar tocando no nosso coração, mas principalmente na nossa mente. Senhor, tirando toda escama dos nossos olhos. A gente tenha olhos iluminados pelo Teu Espírito. Enxergar o que eu nunca vi. E ver de uma maneira que eu nunca experimentei. Mas sei que o resultado é mais amor, mais intimidade, mais intensidade, mais compaixão, mas principalmente menos sofrimento, menos preocupação, menos medo
e mais certeza de que o Senhor está conosco, hoje, nos guardando para o futuro. Abençoa nossas vidas, abençoe a sua igreja, pois é a sua igreja. Nos erga, Pai, em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém.